contaram várias histórias. Quem? Sujeitos indeterminados. O molde criava forma a cada história ouvida, sentida e vivida. O barro foi endurecendo e crescendo o muro. Privou-se de contatos, criados na mente e coração, e os muros cresciam conforme o tempo passava. Mais um contato, sem tato, na tentativa de um ato, no hiato longo, o muro crescia. Em tempos nublados, acreditava mais nas histórias contadas. As nuvens ficavam mais densas e a presença mudava de frequência. A densidade e sombra tornaram-se presença. E agora, como é dançar com a sombra quando ela chega? Ela desorienta e rodopia o ser ou orienta em direção à luz? Fragmentos de si dispersaram pelos ventos. Excluir o que faz parte? Acolha e inclua. A sombra também pertence. Acho que não existe ninguém no mundo que não esteja buscando o seu lugar de presença. Seja mais silenciosamente, mais introspectivamente, seja mais extrovertidamente, eu acho que existe um anseio humano de ocupar o próprio lugar. E se a gente pensa nas sociedades africanas, essa pergunta não existe. Qual é a relevância de um caminho espiritual? Acho que essa cultura africana olharia para você e falou assim, mas o que seria não haver um caminho espiritual? Né? Porque a espiritualidade e a vida são a mesma coisa. Não existe a cisão, né? Então eu estou no mundo material, agora eu vou me dedicar à espiritualidade, né? A cultura africana, isso não tem separação. Eu acordo na vida espiritual, eu durmo na vida espiritual, eu lavo louça na vida espiritual, eu vou para o meu trabalho. Cada vez sinto mais que isso não existe. Que não existe essa separação e que a busca não é de religar, mas é de reler, que é a verdadeira etimologia da palavra religião. Não tem a ver com religar, tem a ver com reler. Esse caminho espiritual que a pessoa escolhe, ele traz uma releitura sobre os fenômenos da vida. Então, você tem uma vida espiritual, A, B ou C, tanto faz, você está relendo os motivos da vida, você está relendo o teu próprio caminho, está fazendo releituras constantes da relação com os outros, de como você se alimenta, como é que você lida com o planeta, como é que você lida com o que você escuta, com a ampliação da tua consciência. Isso é um caminho espiritual. Então eu diria que a relevância de um caminho espiritual é absoluta. Eu não consigo conceber a vida sem um caminho espiritual, por entender que a vida é o caminho espiritual. Então tudo isso me sustentou, a loucura da vida aqui, né? A vida louca aqui, e aquilo me sustentando e continua me sustentando. Esse lugar da orientalidade, da espiritualidade do Oriente, me levou durante muitos anos. Me aproximei dos Hare Krishna, budismo, não sei o quê, fui indo assim vários caminhos. E aos poucos foi se revelando esse lugar de sacerdócio, que eu não vou falar que eu nunca tinha pensado nisso, porque a questão da missão, do ser missionário, do se dedicar ao outro dentro de um ambiente religioso, passou muitas vezes pela minha cabeça, de entrar assim de cabeça nisso, mas nunca aconteceu. E aí na Umbanda aconteceu. E está sendo muito importante esse lugar de assumir essa prosperidade do caminho espiritual, sabendo que existe uma responsabilidade muito grande com relação ao entorno. E como é que a gente fortalece o nosso sistema muscular? Fazendo exercício, se movimentando, alongando, fortalecendo, fazendo exercício aeróbico, fazendo musculação, sabe? Não precisa fazer musculação na academia, mas enfim, você trabalha os músculos para que eles estejam firmes.
A vida espiritual é a mesma coisa. Se você deixa, ela perde força, ela perde tônus, né? Então ela precisa ser exercitada. Como é que você exercita? Da maneira como você quiser. Da maneira que você sentir que na coerência entre o seu sentir, o seu pensar, as tarefas que você tem no mundo, compulsórias ou não, se eu sentir a necessidade que isso aconteça, isso vai acontecer. Eu não posso, porque isso cria um processo interno que vai na direção oposta à presença. Porque eu preciso trazer quem eu sou para esse estado de hoje, dizer, cara, eu sou muito grata a isso, a isso, a isso, a isso, a isso, ao que eu sei dos meus antepassados, dos meus ancestrais, isso tudo me compõe. Como é que eu posso dizer? Não, isso aqui não faz mais parte. Aí você fica com um fragmento pendurado em algum lugar que vai virar um caco de vidro e vai espetar em você em algum momento. Então, esse fortalecimento do caminho espiritual passa, acredito eu, pelo reconhecimento de quem você é, quem te compõe, que coisas, que pessoas, que situações te compõem. Tudo precisa estar presente nesse fortalecimento espiritual. Isso é a prática, né? Eu sinto essa presença aqui. E aí, se é na Assembleia de Deus, se é na Igreja Católica, se é nos Hare Krishna, se é no Caminho do Diamante Sagrado, se é na Umbanda, se é no culto de nação, se é no ateísmo, se é no Rosa Cruz, se é espiritismo, Tudo pertence. tanto faz. Tanto faz desde que esteja nesse lugar. Eu hoje sou isto. Pronto. Vivo isto. Sou tantas coisas, né? Mas hoje é isto que eu quero viver. É isto que eu sinto que me leva em busca da presença. Um dia decidiu trocar de rota. Aquela direção não fazia mais sentido com o coração. Não sentia. Sentir? Só pensava. Não estava nos planos. Só sabia que precisava percorrer para conectar os pés com a história real. É leal? A quem? A gente aqui faz uso das palavras, é claro. Mas para mim falar de silêncio interno e presença é a mesma coisa, embora sejam palavras diferentes. E como eu acredito que as pessoas, apesar delas professarem uma religião diferente, estarem vivendo numa cultura diferente, na essência todo mundo vai chegar nesse lugar essencial. Esse estado de presença que pode vir através da meditação, ou através do tai chi, ou através de uma oração, ou mesmo uma caminhada na natureza, né, de uma forma inevitável, vai levar todo mundo a tocar esse estado de silêncio, essa presença interna, e aí cada um vai dar a linguagem que tiver no momento, de acordo com o grau de compreensão, mas isso aí é o que menos importa. O que importa é o que a gente sente, né? Então quando esse ponto ele é tocado, cada um vai sentir de uma maneira específica e vai manifestar isso de uma forma específica também. É um estado que está além da forma, do nome e da forma, é algo que só se pode sentir, né? Por mais que todos os mestres tenham falado, aquilo serviu para eles. Em determinado momento, nós vamos ter que caminhar com as nossas próprias pernas. Por mais que nós tenhamos ferramentas e outras tantas práticas, isso aí é apenas apontando a direção. Mas ninguém vai poder caminhar por nós os passos que somente a gente mesmo pode dar. E esse estado de presença interna é esse estado que te capacita a caminhar com as suas próprias pernas, entendeu? Eu nunca tinha parado para observar realmente a minha respiração, né? E nós somos levados a dar uma importância extrema a questões de ordem material, mas o próprio fator da respiração, né? Eu já ouvi histórias de pessoas que tiveram um processo de cura desenvolvendo um processo de autoconsciência da própria respiração, né? E é tudo isso que esse estado interno nos permite perceber, né? Que apesar das tarefas que nós estamos envolvidos, o nosso coração está aqui pulsando 24 horas por dia, vibrante, bombeando o sangue, promovendo o fluxo da vida, né? E é claro que somente para quem vive, para quem sente isso através dessa presença interna, sabe o quão sagrado isso é e o quão significativo isso é, né? Diante de tantas propostas que tendem a distrair a nossa atenção,
naquilo que nós chamamos de mundo externo, mas de coisas que são passageiras, né? Eu não estou aqui só para nascer, crescer, reproduzir, ter filho, ter um diploma, comprar um carro, uma casa na praia e coisa do tipo. Não que isso não seja bom, mas existe algo maior. O que eu sinto, o que eu toco, através desse ocupe a sua presença, desse estado de silêncio interno, de alguma forma me coloca nesse estado, sabe? De uma vida mais equilibrada, de uma vida mais harmoniosa. O que você diria para as pessoas que têm um desejo de começar esse caminho, desse despertar dessa presença interna? A gente querer tocar essas experiências, né? Eu quero paz, sem necessariamente fazer por onde. Eles vão nos conduzindo a certas situações que, de alguma forma, vão trazendo essas provocações. Precisa experimentar, não adianta ficar só na prática. Quantos movimentos sociais existem de voluntariado, né? Vai se engajando, vai percebendo, vai trocando uma figurinha com as pessoas, né? Às vezes algum livro que a pessoa gosta também, seja ele religioso ou não, né? Algum movimento natural também que a pessoa queira se engajar. E aí a vida ela vai se encarregando, assim como sempre se encarregou, de fazer com que a gente perceba as pessoas que já estão no nosso redor. A respeito da meditação, considerando que ela não é budista, ela não é xamânica, ela não é espírita, umbandista, né? Sentar-se em silêncio é um movimento natural da alma, isso está em todos nós, então que a pessoa se permita cultivar esse estado de meditação interna. Algumas pessoas se identificam mais de sentar na posição de lótus, ficar em silêncio. Existem alguns movimentos de meditação guiada. A pessoa tem que experimentar, às vezes ela não se identifica com aquilo. Existe um movimento que chama meditação caminhando, né? É uma meditação em movimento, que a pessoa faz a meditação caminhando. Então são várias práticas, ela tem que se experimentar. Depois ela vai lendo, vai trocando ideia. Ela vai entrando num nível de frequência que aí pessoas que estão vibrando na mesma frequência também vão aparecendo. A gente sabe, você vive o seu movimento, eu vivo o meu, né? Nessa busca espiritual, e aí as coisas elas vão acontecendo. Mas precisa querer, né? Precisa ter o querer da pessoa, colocar a sinceridade. E acredito depois que as portas vão se abrindo, né? Tu deu o primeiro passo, né? Sinta, leia, se observe, busque livros também, são muitos os mestres. E no tempo certo, essa percepção ela vai se sedimentando, porque não é uma certeza, porque é através desse sentimento que eu me sinto em paz, dando a minha parcela de contribuição para um mundo que a gente chama um mundo de paz, um mundo de benevolência, um mundo de fraternidade, sabe? Então, às vezes, não é o que eu sei na questão técnica, é como eu caminho, sabe? E aí você vai perceber esse toque íntimo, sabe? A hora que você estiver ali em silêncio, que pode vir através de uma oração, pode vir através de um ato de devoção ou de um ato de caridade, alguma coisa do tipo, porque isso que nós chamamos, essa força que nós chamamos de Deus, ela vai se manifestar das mais variadas formas, porque o que importa para ela, o que eu penso para essa força que nós chamamos de Deus, é a intenção que provém do seu coração, sabe? Então não importa o tempo, não importa o quanto você se sinta às vezes desconectado ou atrasado, indiferente ao mundo, que você sente que você não é deste mundo ou coisa do tipo, não importa, o seu movimento de vida está acontecendo. E existe uma consciência maior que está guiando todos os processos, porque nós não estamos aqui competindo. Se a vida é eterna, então não tem essa ideia de alguém que está mais na frente, outros que estão atrás. Ninguém está no tempo errado, sabe? Apesar da gente não perceber isso, entendeu? Eu acredito que a gente vai viver de tal forma que em determinado momento, todo mundo, todos nós, a gente vai olhar para trás e dar risada com tudo que a gente já viveu, sabe? E perceber essa frequência coletiva, sabe? Esse amor coletivo, perceber todas as nossas vaidades, né? Os nossos achismos, né? As brigas, as picuinhas, os ódios e os rancores. E perceber que tudo isso fez parte de uma peça, de um teatro, sabe? Muito bem arquitetado por essa grande consciência. E que nós ainda na pequenez da nossa consciência vemos como sendo algo, a gente vê como sendo algo ruim ou algo bom, a gente não percebe, né? Claro, a gente não tem a ideia da grandeza do que é esse Criador, né? Essa força maior. Quem é você quando os olhos se fecham? Olhe para dentro e desperte a sua presença interna. Ao ocupar o corpo é sentir a existência e presença.
reconhecer a própria presença em reflexos. Somos reflexos? Refletir-se. Ser. Sou? Somos? Eu vou logo para a imagem de alguém inteiro na minha frente. Ou a memória de algum encontro que ficou marcado profundamente em mim o quanto a pessoa estava inteira comigo naquela situação. Quais são esses principais desafios, assim, nos relacionamentos? É o que não falta é desafio, né? Mas eu acho que o desafio número 1 é essa mobilidade, que ora você está inteiro, ora você está fendido, você está em conflito com alguma ideia, algum projeto, alguma coisa que você está fendido, vou para cá, vou para lá, é isso, não é isso. Você estar assim e encontrar com outra pessoa, e se essa pessoa também estiver assim, aí o negócio vai pegar. É um desafio. E por que as pessoas acham que as coisas têm que ser para sempre daquele jeito? Eu fico chocada. Mas eu já adotei isso no nosso Essas são ótimas. casal, porque eu percebi isso. Puta, com meus tios e meus primos mais velhos. Nossa, que rotina, sempre, todo dia, lá fora, nem sempre igual. Essas dicas são ótimas, né, para sair dessa forma, né, do mesmo padrão, né, de relação. Acho que são boas palavras para a gente refletir aqui. E que mais que você diria, assim, sobre ter boas relações, assim? O que mais você percebe que é importante ter para ter bons relacionamentos? Numa relação, o essencial são 2 coisas, ou 3. Vai 2, vamos lá. Primeira, ser franco. Esse negócio de fingir que não estou interessada, mas estou. Ou qualquer coisa. Fingir que é apostar que não vai dar certo. Esse eu acho que é um. E a outra é essencial. Sabe ouvir? Começa a contar alguma coisa, alegre ou triste, não importa. E você corta, e você já dá palpite, e você já faz comentário, acabou. Para mim, acabou. Acabou. Não dá. E terceira, que me veio depois, é que eu sempre disse para os meus amigos, não pode bater ciúme. Bateu ciúme, acabou a relação. A relação de amizade, não precisa ser marido e mulher. Acaba por ciúme. Porque sai mais com fulano que é amigo do que comigo. Gente, é direito dele sair dúzias de vezes com um amigo e daqui a pouco ele procura ti. Por quê? O que ele quer fazer? Porque tá com saudade, sei lá. Não ter, como é que eu vou dizer? Apego? Não, ser possessivo. Ser possessivo, querer que o cara sempre esteja contigo, te leve para todo lugar que ele vai, ou que só gosta de conversar contigo, qualquer coisa assim que é possessivo, acaba com a relação. Quanta relação estragada por falta de ouvir, por ser possessivo, enfim, por não ser franco. São 3 pilares que você vê uma importância, assim, para estar junto com mais leveza, né? Para ser
Prazeroso. Para estar curtindo estar com a pessoa, não estou com ela só porque ele me convidou. Olha que bolada. Sim. Então, com os anos eu aprendi uma coisa que eu não sabia nem por observar, que foi essa questão de que o meu comportamento e o comportamento das outras pessoas dependem das vivências bem antigas e até que ela não tenha consciência, como você sabe pela constelação. Fichas de luz caem. Mais uma. Chuvas de luz começaram a cair com mais frequência, mudando a consciência. Respire e sinta como é habitar este corpo no aqui e no agora, limpando o coração e sentindo o que vem da sua presença. O lugar de filho é um lugar simples, é um lugar de humildade, é um ponto, né, dentro de mim mesmo e um ponto dentro do sistema familiar em que eu recebo e eu estou conectado com os meus pais e com a minha ancestralidade. E é só nesse ponto de lugar de filho que eu posso receber tudo isso. E o lugar de filho é um lugar de inocência também e de resgate da pureza, né? Que a criança traz uma essência muito pura de um amor puro e inocente, né? Sobre a vida, de querer o bem, né? Da família, de querer o bem de quem está em volta dela. Então, um ponto-chave assim, da minha cura foi perceber que todo esse circo, toda essa jornada de me afastar do lugar de filho, foi um movimento do amor também, né? Assim, eu resgatei, quando eu senti que eu fiz isso por muito amor pela família, isso me absolveu, sabe? Me lavou, assim, o coração de, talvez culpas, dores que todo esse processo de afastamento me gerou. O lugar de filho é um lugar de receptividade, é um lugar de olhar os pais como grandes, mas grandes não no sentido de comparação egóica, né? Grandes no sentido de origem, né? Assim como um rio ou qualquer água do planeta possa reconhecer que a sua origem é o mar, sabe? Nesse sentido. Não de uma comparação, mas de que a fonte é sempre maior, de que a fonte é grande e que eu sou pequeno. Então, as 3 leis sistêmicas, elas mostram que o indivíduo precisa reconhecer o seu lugar, né, no sentido de pertencimento, né, de que ele pertence a algo maior do que ele mesmo. Mostra que o indivíduo precisa reconhecer uma hierarquia de importância dentro da vida, saber o que vem antes, o que vem depois, saber qual relacionamento tem prioridade, né, no determinado momento da vida em que você está. E também traz a essência de que toda relação, seja entre pessoas, seja o homem com o ambiente, com o dinheiro, com tudo, precisa ter um equilíbrio. A história de encontrar o lugar na família, ela é uma história que é só o começo da história, né? Encontrar o seu lugar na família não termina aí, porque aí tem mais capítulos essa história. Porque a vida está desenhada de uma maneira, né? Se você pensar a vida em termos de um caminho de individuação, um caminho de autodescoberta eterna, né? E um caminho também da pessoalidade para a impessoalidade, dá para ver um paralelo, então, entre você se harmonizar com a sua família terrena, pai, mãe, irmãos, e você conseguir se abrir para a percepção de uma identidade cósmica, de um cidadão cósmico, que é reconhecer que esse corpo, eu nasci da minha mãe, da união do meu pai com a minha mãe, esse corpo nasceu de lá. Mas eu, enquanto vida, eu, enquanto espírito,
eu enquanto alma vou além disso, né? Então, eu posso me ver como filho do Pai Divino, da Mãe Divina. Eu posso reconhecer que a minha alma, ela vai além dessa experiência. Só que isso é uma percepção que só se abre de verdade para quem já limpou em algum grau os portais de pai e mãe. Por quê? Porque se o meu portal, a minha relação com a minha mãe, ela está ainda contaminada com imagens, projeções e mágoas, mesmo que eu vá na direção espiritual, eu vou encarar essas projeções lá. Então eu vou projetar o que eu sinto com a minha mãe terrena, né, numa figura espiritual. Eu vou me relacionar com formas divinas a partir desse viés. Então, por exemplo, posso me relacionar com formas divinas, relacionamentos com Deus, de uma forma infantil, que é tentar barganhar com Deus, tentar achar que você vai ser bonzinho e Deus não vai mandar nada de ruim para você. Então, essa é uma relação com os pais divinos permeada com as expectativas e os medos da relação com os pais terrenos. Então, é um nível de maturidade e de crescimento. Ocupar, vamos colocar nessa ordem, ocupar meu lugar na família, reconhecer, esse é meu pai, essa é minha mãe, essa é minha família, essa é minha hierarquia. Tá bom, ok, encontrei esse lugar. Agora tem algo além. Tá bom, eu olho para esse meu pai e eu vejo que ele não é só meu pai. Ele é algo além disso. Ele é, além de ser meu pai, ele é marido, ele é um trabalhador, enfim. E ele é também uma alma. Ele é algo que vai além dessa função. E aí começa um outro nível de amadurecimento. Porque eu só consigo suportar essa desidealização de, é o meu pai, é o meu pai. Só consigo enxergar que ele é um ser humano em evolução, né? Se eu também já tiver purificado em algum grau o meu portal de relacionamento com ele. Né? Porque se eu vou olhar para o lado humano, quando eu olho para o lado humano do meu pai, os outros lados dele que não são relativos à função pai, e eu ainda estou querendo receber muita coisa dessa relação, eu ainda estou com feridas abertas, a hora que eu ver o outro lado dele, isso vai me assustar, né? Vai me ferir, eu vou querer julgar, eu vou querer exigir que ele volte e me dê o que ele não deu. Então eu sinto que existe uma expansão dessa cura em relação a poder se harmonizar com o princípio masculino universal, que a gente pode chamar de Pai Celestial, Pai Divino, ou simplesmente o masculino universal, e com o princípio feminino universal, primordial, que a gente pode chamar de Mãe Divina, né? Cada cultura chama de uma coisa, de Nossa Senhora, né? De Oxum. Então, toda cultura traz essas figuras, toda cultura religiosa traz de alguma maneira figuras de pai e mãe divinos, estelares, seres além. Então aí seria então ocupar a presença num nível espiritual, cósmico, né? Mas eu sinto, talvez hoje, pelo nosso jeito de viver, né, em sociedade, atual estágio do mundo e tal, que esse caminho está desenhado dessa maneira, né, que é muito difícil pular essa etapa, muito difícil encontrar uma verdade nessa experiência com os pais espirituais, sem antes atravessar esses portais de cura com os pais terrenos. Sentir a força de quem veio antes. Você ocupa a presença e desce nas linhas do tempo. Sentir que a ausência física não significa o fim das relações. É uma outra forma de sentir. Os pais ocupam presença no coração e a vida pulsa. Escolheu esse roteiro? Sim ao que dizem. Outros que renascer é possível. Assim o fez. Uma nova narrativa nasceu. A constituição da nossa presença, ela se dá na relação com o outro.
nessa relação da mãe com o seu bebê. Só que a mãe, ela não está separada socialmente. Ela pertence a um tempo, ela pertence a um tipo de país, de cultura que ela vive, com valores determinados ali. E tudo isso vai influenciar a maneira como ela cuida, como ela vê o bebê, como ela apresenta o mundo para o bebê. Então, desde o início, na minha concepção, a presença é constituída com o outro, né? Com o outro. Então, essa presença, além dela não ser estática, ela é movimento, ela também, essa presença, essa ideia desse individualismo, esse ismo que nos isola, ele, ao invés de trazer potência e presença, é uma ilusão. Ele nos traz o esgarçamento de nós mesmos, daquilo que a gente se alimenta e construiu com os outros. Um ser humano desenraizado das suas relações sociais vai ser muito mais precária a sua relação com aquele outro ser. Então, para mim, quando a gente fala de consciência, essa relação entre consciência individual e consciência social, para mim eu colocaria consciência individual tracinho consciência social, porque elas se alimentam. Só que aí quando a nossa consciência individual amplia, o entorno também amplia. E aí a gente vai querendo conhecer mais. Então é um movimento de expansão, é um movimento de criação. Então é muito potente. E aí, olha que coisa, que história que contaram pra gente, que seria ao contrário, que aí a gente não perde tempo com os outros, e aí a gente vai se ampliar. Quando, na verdade, não é perda de tempo, é ganho de experiência. Olha quanta riqueza que a gente perde estando fechado em si mesmo. E é muito triste, sabe por quê? Porque isso gera o que a gente está vendo em saúde mental. O grau de pânico, de depressão, de ansiedade, de medicalização. Por quê? A gente começa a se fechar em si mesmo. E é ao contrário. Esse mundo que está aí fora, a maior parte é um mundo necessário que nos nutre. Não é um mundo que vai nos violentar. E com essa, eu chamo da indústria do medo, a gente vai achando o contrário, que o mundo é sempre muito perigoso, que a gente está encapsulado como se fossem em bolhas de cristal, muito como se fossem chumbos que deixam a gente ver, mas que iludem a gente achando que a gente tem que ficar nessa bolha, que é só nessa bolha. E aí a gente vai ficando tão empobrecido. Um dos hábitos, né, é como a gente ter práticas, né, lugares, espaços que realmente acolham a presença daquela criança, que, né, cada um tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, e a gente faça um exercício de menos de rotular e mais de compreender. Então, como que você vê esse lugar de pensar globalmente e agir localmente? É ampliar a nossa consciência mesmo, né, Mari? De saber que, assim, então eu dependo de um estado, de uma prefeitura, para começar a cuidar do meu aqui. Não que a gente não deva exigir os nossos direitos, porque, afinal, né, as pessoas que estão gerindo estão no momento, porque é transitório, né? A pessoa não é governadora a vida inteira, presidente a vida inteira, deputado a vida inteira, ele está representando, né? Então esse dinheiro público precisa ser bem usado e a gente tem que ter também condições, né, de poder nos implicar com isso. Mas
que a gente pode, além de ficar esperando, né? E usar essas expertises que já existem para a gente trazer aqui, porque daí a gente também vai estar usando da nossa liberdade, da nossa potência, e isso alimenta. Então, mas se eu posso, aqui, no localmente, por que não fazer? Por que não começar a trabalhar? A gente precisa resgatar, ocupando a nossa presença, trazendo consciência, refletindo, dialogando, vivendo, experienciando. Um respiro, um passo. Camadas se dissolvem em direção da essência da presença, conectando desejos, visões, sonhos e projetos. Coragem com liberdade para se alcançar novos voos e possibilidades de existência para as futuras gerações. Recordar como é ocupar a sua presença na imensidão.